deputado federal Eduardo Bolsonaro anunciou que vai se licenciar do mandato para ficar nos Estados Unidos. De acordo com ele, buscar justas punições para o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, relator do inquérito sobre a tentativa de golpe de Estado. O afastamento foi anunciado por Eduardo Bolsonaro em um vídeo publicado no canal dele no YouTube. Tornei-me deputado para representar o povo paulista no melhor interesse da minha nação. O que o ministro da Suprema Corte, Alexandre de Moraes, e os seus cúmplices estão tentando fazer é usar justamente o meu mandato como cabresto, como ferramenta de chantagem e coação do regime de exceção, como instrumento para me prender e impedir que eu represente os melhores interesses para o meu país. Seria mais confortável ficar quieto, recebendo um excelente salário e fingindo defender os paulistas e meus irmãos brasileiros do que enfrentar esse sistema covarde e desumano. Mas eu não aceitei esse chamado para ter conforto ou comodidade. Eu aceitei esse chamado para defender os valores da nossa civilização. Aceitei essa vocação como um compromisso não só com a minha família e a minha nação, mas como uma aliança com Deus. Um voto de lealdade que apenas um homem com caráter e fé pode entender. Não irei me acovardar, não irei me submeter ao regime de exceção e os seus truques sujos. Assim sendo, da mesma forma que eu assumi o mandato parlamentar para representar a minha nação, eu abdico temporariamente dele, para seguir bem representando esses milhões de irmãos de pátria que me incumbiram dessa nobre missão. Irei me licenciar sem remuneração para que possa me dedicar integralmente e buscar as devidas sanções aos violadores de direitos humanos. Aqui, poderei focar em buscar as justas punições que Alexandre de Moraes e a sua Gestapo da Polícia Federal merecem. Vocês, homens de geleia, pequenos e vaidosos, não estão acostumados a lidar com homens de convicção. Acharam que iam me chantagear com os benefícios e regalias do cargo. Não poderiam errar mais miseravelmente. Os melhores parlamentares, verdadeiramente vocacionados, não são figuras caricatas apegadas aos títulos da burocracia. Abro mão de cabeça erguida, de toda essa pompa, para seguir firme na minha missão de trazer justiça para todos os tiranos violadores de direitos humanos mais básicos. Eu estou falando de vocês, os psicopatas que prenderam mães de família, idosas, trabalhadores e todo tipo de pessoa comum e inocente. Irei abraçar esse sacrifício com entusiasmo. Focarei 100% do meu tempo nessa única causa: fazer justiça. Criar um ambiente para anistiar os reféns de 8 de janeiro e demais perseguidos que fizeram parte do governo Bolsonaro, que estão pagando o preço da crueldade de um psicopata que sonha em prender Jair Bolsonaro e, imagina ele, que assim vai exterminar o maior movimento popular que a minha geração já testemunhou, o liderado pelo nosso eterno presidente Jair Messias Bolsonaro. Também não descansarei até construir o cenário internacional que permita eleições limpas, transparentes e com ampla participação da oposição. Não existe democracia num país que age como a Suprema Corte da Romênia ou a narcoditadura da Venezuela de Nicolás Maduro, onde os líderes da oposição, que arrastam multidões nas ruas, sejam impedidos de concorrer por conta de eufemismos desavergonhados de tiranos. Ressalto que a minha posição de deputado federal, ainda mais tendo sido o mais votado de toda a história do Brasil, bem como filho do presidente mais popular da história recente do país, me facilitava sim a abertura de portas internacionais. O anúncio surpreendeu, já que Eduardo era o nome cotado para ocupar a presidência da Comissão de Relações Exteriores da Câmara. Deputados do PT chegaram a acionar o Conselho de Ética da Câmara e a Procuradoria-Geral da República contra Eduardo, acusando-o de constranger o STF e atrapalhar as investigações do ministro Alexandre de Moraes no âmbito do inquérito da tentativa de golpe de Estado. Durante a tarde? Durante a tarde, Letícia, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, se manifestou, não é isso?
Exatamente, ele se manifestou de forma contrária à apreensão do passaporte do deputado federal Eduardo Bolsonaro. Ele ainda defendeu o arquivamento da notícia-crime apresentada pelos deputados do PT contra o parlamentar. A repórter de O Tempo, na capital federal, Lara Alves, acompanha a repercussão de tudo isso. Boa noite, Lara. Eu queria, inclusive, aproveitar e te perguntar, porque parece que o Alexandre de Moraes tem uma nova decisão sobre isso, né? Exatamente. Boa noite para você, Letícia, também para a Adriana, para a Larissa, que estão conosco nesta noite muito agitada de terça-feira aqui em Brasília. Pois é, o ministro Alexandre de Moraes foi bem rápido e já aproveitando dessa manifestação que foi feita durante a tarde pelo Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, já se posicionou nesse processo, nesse pedido que foi feito pela bancada do PT para a apreensão do passaporte de Eduardo Bolsonaro. O ministro Alexandre de Moraes acatou a orientação do Procurador-Geral da República e decidiu arquivar esse pedido do PT. Então, hoje não existe mais risco de apreensão do passaporte de Eduardo Bolsonaro. Bom, hoje foi um dia muito agitado aqui na Câmara dos Deputados, principalmente ali pelo finalzinho da manhã e no início da tarde, quando foi divulgada essa informação de que o deputado federal decidiu se licenciar do mandato e permanecer nos Estados Unidos. Claro, houve uma guerra de narrativas, os deputados da bancada do PL elogiando a atitude de Eduardo Bolsonaro, dizendo que ele foi bastante corajoso de ter optado por esse caminho, e por outro lado, a bancada do PT e aliados incluíram o deputado na pecha de fujão, né? Esse foi o comentário geral aqui na Câmara dos Deputados. Bom, logo no início da tarde, primeiramente, não estava prevista a participação do ex-presidente Jair Bolsonaro na abertura de uma exposição sobre o Holocausto no Senado Federal. Ele decidiu participar, principalmente neste momento em que ele queria se manifestar, sim, sobre a decisão do filho. Durante 5 minutos, ainda na abertura desse evento, o Bolsonaro discursou para os presentes e disse que lamentava muito a partida do filho para os Estados Unidos. Ele chegou a se emocionar, chorou em alguns momentos e disse que, na verdade, o movimento do filho não era um movimento apenas patriótico, mas um movimento de tentar derrotar o nazifascismo, e ele usou esse termo mesmo, nazifascismo, que assola o Brasil. Logo depois, Jair Bolsonaro saiu para uma reunião com o filho Flávio Bolsonaro no gabinete de Flávio no Senado Federal. Eles conversaram com aliados também por cerca de 30 minutos e Bolsonaro desceu. Ele falou que existe uma expectativa de que Eduardo peça, sim, asilo político a Donald Trump, falou das boas relações que o filho mantém com interlocutores do presidente norte-americano e voltou a lamentar que o filho tenha precisado se afastar. Inclusive, uma coisa que a gente já apurou, uma informação que foi apurada por nós ao longo do dia, o Flávio e o Eduardo não chegaram a conversar antes que o Eduardo tomasse essa decisão. Bolsonaro, o pai, quando foi perguntado se tinha falado com o Eduardo, o que Eduardo tinha dito, ele só disse que fala com muita frequência com os filhos, mas não detalhou como é que foi essa conversa quando o Eduardo Bolsonaro tomou a decisão. Durante todo dia, isso gerou uma movimentação aqui na Câmara, principalmente porque Eduardo Bolsonaro era tido como certeza na presidência da Comissão das Relações Exteriores. Esse cargo era visto como bastante estratégico pela bancada do PL para garantir que o deputado conseguisse fazer essa interlocução com o governo norte-americano e, principalmente, continuasse a levantar essas bandeiras que têm sido levantadas pela oposição de crítica à atuação do Supremo Tribunal Federal e que eles acusam também o tribunal de invadir as prerrogativas do Congresso Nacional e de desrespeitar as imunidades parlamentares. Bom, com o afastamento de Eduardo Bolsonaro, que a gente ainda não sabe por quanto tempo será, ele tem um prazo máximo de 120 dias para permanecer licenciado aqui da Câmara dos Deputados, foi preciso uma redistribuição dessas cadeiras ali na Comissão de Relações Exteriores, que ainda não foi instalada, deve ser instalada amanhã. Primeiramente, quem assumiria era o deputado Coronel Zucco, que é o líder da oposição aqui na Câmara dos Deputados. Ele chegou a divulgar uma nota agradecendo a indicação de Eduardo Bolsonaro para que ele fique no cargo. Disse também que essa indicação foi endossada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, mas, na verdade, isso não se confirmou. Durante a tarde começaram a surgir alguns boatos de que Zucco permaneceria como líder da oposição, mas não seguiria
iria para a presidência da Comissão de Relações Exteriores. Agora, no início da noite, eu apurei com alguns interlocutores do PL, o próprio Jair Bolsonaro já tinha falado isso mais cedo, e quem deve assumir a presidência dessa comissão, considerada muito estratégica para o partido, é Felipe Barros. O deputado foi, inclusive, líder da oposição no ano passado. Então, neste momento, na verdade, às 7h30 da noite, daqui a pouquinho, os deputados voltam para uma última, quem sabe, rodada de negociações sobre as comissões aqui da Câmara. Teve pela manhã uma reunião, à tarde outra reunião aconteceu e eles encerraram esses encontros sem nenhuma decisão sobre como as comissões vão ser distribuídas. Existem alguns pontos de confronto, por exemplo, a Comissão de Minas e Energia, que é disputada ali por PSD e por PL, o PT também tem entrado na briga. Então eles devem se reunir agora e essa reunião só deve acabar nas próximas horas para decidir como é que vão ficar como vão ser distribuídas essas comissões. O que se sabe de fato é a Comissão de Saúde e a Comissão de Relações Exteriores devem sim ficar com o PL. O partido tem a maior bancada e é o primeiro a escolher. E essas são as comissões que o PL tem desejado. Aqui no plenário da Câmara dos Deputados, o clima já está bastante morno em relação à situação do Eduardo Bolsonaro, mas de fato pegou alguns parlamentares de surpresa. Olá, eu tenho uma pergunta. Como que foi o clima? Se tinha um clima de unanimidade para a indicação ali do PL de ser o nome do Eduardo Bolsonaro, ou se não, porque tem algum receio se o Hugo Mota também queria defender esse nome? Como que estavam ali as conversas aí? Pois é, Letícia, o Eduardo Bolsonaro, desde que foi aberto o ano legislativo em 1º de fevereiro, já tinha sinalizado que assumiria sim a Comissão de Relações Exteriores e o partido internamente avaliava que precisava ceder e entregar essa comissão, principalmente diante da movimentação que o PL, as lideranças do partido, têm feito no cenário internacional para expor o que eles avaliam como arbitrariedades do Supremo Tribunal Federal, principalmente nos processos que envolvem Jair Bolsonaro. E o Eduardo estava fazendo essa interlocução, né? Viajava muito para os Estados Unidos, passava mais tempo lá do que aqui no Brasil, então era tratado como uma certeza que ele deveria sim ocupar esse cargo e que esse cargo era importante do ponto de vista ideológico para o partido se firmar e tentar reverter o cenário de inelegibilidade do Bolsonaro e também evitar uma condenação nesse processo no Supremo Tribunal Federal. Só que as coisas mudaram um pouco. Primeiro porque o PT não aceitava de forma alguma que Eduardo Bolsonaro assumisse a presidência da Comissão de Relações Exteriores. Só que não cabia ao Partido dos Trabalhadores decidir isso, já que a primeira pedida nesse acordo que foi feito pelo tamanho da bancada era do PL. Ainda assim, existia um mal-estar diante da repercussão que isso poderia gerar aqui na Câmara dos Deputados, né? O Hugo Mota tem defendido que a Câmara adote um caminho um pouco mais pacificado, sem tantas confusões, principalmente neste primeiro ano como presidente aqui da Casa. Então isso muda um pouco. O Zuco já é uma figura bastante combativa, inclusive a avaliação do PL, o que alguns interlocutores disseram é que era melhor manter o Zuco na liderança da oposição, como uma voz forte do PL aqui na Câmara dos Deputados, do que deixá-lo restrito apenas à Comissão de Relações Exteriores. Agora o Felipe Barros, apesar de ser um nome também bastante combativo, tem ânimos menos aflorados, eu diria assim, do que o Zuco. E o Zuco, de fato, não era um nome muito unânime. Já Felipe Barros tem ali um consenso dentro do PL, tem também um consenso com trânsito com outros partidos, principalmente aqueles partidos de centrão que acabam se aliando ao PL em algumas votações importantes aqui na Casa. É isso, Lara Alves participando conosco aqui no nosso Tempo News. Lara, obrigado, viu, pelas informações. A gente segue aqui acompanhando, né, toda essa repercussão, até porque o ex-presidente Jair Bolsonaro também comentou sobre o afastamento do filho. Ele estava no Congresso Nacional, visitando uma exposição sobre o Holocausto, quando comentou o assunto. Vamos acompanhar. Hoje está sendo um dia marcante para mim. O afastamento e o Jará Vitória, de um filho. Mas um filho que se afasta mais do que por um momento de patriotismo. Se afasta para combater algo parecido com o nazifascismo que cada vez mais avança em nosso país.
A liberdade não tem preço. Ouso dizer que a liberdade é mais importante que a própria vida. O exemplo de Israel está vivo em nossos corações. É um povo que só se explica a sua sobrevivência e a existência do Estado como um milagre de Deus. Como disse a Damares, sempre estive do lado de Israel, sempre estive do lado do bem, sempre estive do lado de Deus. Assim sendo, por todos os problemas que nós possamos ter no momento, nada se compara que os nossos irmãos judeus viveram no passado. Estou aqui do lado mais difícil, que é o lado do povo, mas jamais traria minha consciência para estar do outro lado, no conforto, na luxúria ou na opressão. Sinto-me feliz, apesar de todos os problemas. Tenho uma família organizada, temos filhos que cada vez mais também nos orgulham na política, e temos vários parlamentares que nos dão força para continuar lutando para que o nosso povo não perca a sua liberdade. Quem também comentou o afastamento do irmão foi o senador Flávio Bolsonaro. Ele disse que as perseguições são fruto do medo de concorrer com o ex-presidente Jair Bolsonaro em 2026. Vamos acompanhar. Eu não conversei com ele, a gente vai trabalhar nós aqui a bancada no Senado. Esse é um projeto que não atinge ele. Há uma preocupação aqui da base do governo Lula de apresentar uma emenda aí que foi acatada pelo relator, e nós vamos destacar, preocupado com Bolsonaro, tanto medo de Bolsonaro, o pessoal dorme e acorda pensando em Bolsonaro. Por que não consegue caminhar com as próprias pernas e crescer com seus méritos? Precisa o tempo inteiro ficar atirando em Bolsonaro, pensando nele todo dia. Isso tudo é medo de concorrer com Bolsonaro? Pois é, nessa terça-feira, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Cristiano Zanin, da primeira turma, a gente teve mais um desdobramento, dentro dessa narrativa de perseguição e tudo mais. Então a gente traz aqui um contexto para trazer subsídios mesmo para a nossa discussão e para a nossa análise. Então, diante desse cenário, o que aconteceu hoje? O ministro do Supremo Tribunal Federal, Cristiano Zanin, que é presidente da primeira turma, marcou para os dias 8 e 9 de abril julgamento da denúncia oferecida pelo Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, contra militares acusados de participar desse suposto plano de golpe de Estado que envolveria também o ex-presidente Jair Bolsonaro e aliados. Então, esse é o grupo 3, é como se fosse porque dentro dos indiciados, eles foram divididos em pelo menos 5 grupos, e esse é o grupo 3. Então, são 11 militares que são apontados aí como se tivessem realmente articulado para tramar esse golpe de Estado. Então é Cleverson Ney Magalhães, que é coronel do Exército, ex-oficial do Comando de Operações Terrestres, o Estevão Gaspar de Oliveira, ex-chefe do Comando de Operações Terrestres do Exército, Fabrício Moreira de Bastos, que é coronel do Exército, ele era também adido em Israel, Hélio Ferreira Lima, tenente-coronel do Exército, Márcio Nunes Rezende, coronel do Exército, Nilson Diniz, general do Exército, a gente tem outros nomes também, o Rafael Martins de Oliveira, major, integrantes do Kids Pretos, que é um grupo das Forças Armadas, das Forças Especiais, o Rodrigo Azevedo, tenente-coronel do Exército, Ronald Ferreira Araújo, oficial do Exército, Sérgio Cavalieri de Medeiros, tenente-coronel, e Vladimir Matos Soares, que é agente da Polícia Federal. Então, são esses 11 que estão nessa parte do inquérito, da denúncia da Procuradoria-Geral da República, que agora essa denúncia vai ser julgada pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Gente, vamos às nossas análises a respeito desse assunto. Primeiro, que chama atenção esse afastamento do Eduardo Bolsonaro, essa ida para os Estados Unidos e essa narrativa de que está sendo perseguido. Então, uma ampla repercussão, diante de tudo isso.
Mas a gente precisa também colocar alguns fatos, porque o Eduardo Bolsonaro, ele não é parte do inquérito do golpe, né? Então, eu me questiono sobre a narrativa adotada pelo próprio Eduardo Bolsonaro para se afastar do Brasil. Quando ele fala sobre essa narrativa de perseguição, não me convence muito. Por quê? Porque poderia ser, por exemplo, o fato dele estar defendendo o pai. Ok, seria uma narrativa que eu entenderia. Mas Eduardo Bolsonaro não é parte em nenhum processo. Ele está sendo investigado e algumas denúncias a respeito do inquérito das fake news, mas ainda nada concreto. Então, me surpreende muito essa narrativa de que está sendo perseguido. Uma outra história também diz respeito, né, a essa polarização aí e esse embate direto com o ministro Alexandre de Moraes. A gente viu nos Estados Unidos, né, a aprovação de uma lei contra aquelas pessoas que, de certa forma, atuam pela censura, né, de serem proibidas de entrar nos Estados Unidos. E aí poderia se encaixar o ministro Alexandre de Moraes na visão da direita. E talvez por isso também o Eduardo Bolsonaro estaria lá, de certa forma, para atuar, né, junto ao parlamento norte-americano, alguma medida que pudesse também dar essa contraofensiva ao ministro Alexandre de Moraes. Fato é, o argumento de perseguição não me convence. Eu não sei se convence a vocês. Enfim, deixo com vocês. Adriana, não convence. E se a gente for pegar o que está acontecendo mesmo, né? É um deputado eleito para representar as demandas, né, de seus eleitores, que simplesmente está tirando uma licença para passar um tempo nos Estados Unidos com um argumento muito frágil, como você disse, um argumento que não convence. Mas, Adriana, o que mais me preocupa nessa história toda, né, é como foi tudo muito articulado, né? Assim, a gente viu um anúncio por parte de Eduardo Bolsonaro que pegou todo mundo de surpresa, né? Eu acho que era algo que não se esperava. Coincidentemente, o ex-presidente Jair Bolsonaro estava no Congresso, em algo também que não era uma agenda que já havia sido divulgada há alguns dias para que os jornalistas pudessem se programar para fazer aquela cobertura, etc. e tal. E não só Jair Bolsonaro fala, como também Flávio Bolsonaro fala. Eles alegam que não sabiam previamente dessa decisão de Eduardo Bolsonaro, mas tudo acontecendo, digamos, uma coisa atrás da outra ali. Mas o que mais preocupa nisso tudo, Adriana e Letícia, e eu acho que vale a reflexão, o tanto que algo que não tem tanto impacto na análise de projetos em si, nas atividades da Câmara dos Deputados em si, como que isso tomou essa proporção que tomou hoje, né? Claro, a presidência de uma comissão é algo relevante, extremamente relevante. A Comissão de Relações Exteriores tem um papel muito fundamental, claro que tem um papel muito fundamental, mas a gente está dizendo da presidência de uma comissão temática. Ponto. O que o presidente de uma comissão temática da Câmara dos Deputados pode fazer? Ele pode pautar projetos, ele pode definir a pauta ali, né, a ordem das coisas, ele pode indeferir ou deferir pedidos, enfim, uma série de questões relevantes, mas não tão relevantes que justifiquem a repercussão que aconteceu hoje. E muito dessa repercussão foi porque esses fatos foram ocorrendo ali um atrás do outro, e foi Eduardo Bolsonaro com um vídeo, e foi depois Jair Bolsonaro, e depois Flávio Bolsonaro, enfim. E aí a coisa toma uma proporção, e aí a gente perde espaço, enfim, a oportunidade de discutir coisas relacionadas ao Congresso Nacional que são realmente importantes. E aí, quando eu digo realmente importantes, eu estou falando da possibilidade que a gente viveu
hoje no Senado de que um projeto que altera a lei da ficha limpa e reduz a inelegibilidade de políticos condenados por corrupção, a gente correu o risco desse projeto ser votado hoje no plenário do Senado, né? Junto com ele, outras propostas que também alteram a lei da ficha limpa, alteram ali algumas regras que já estão sacramentadas no sentido de proteger o patrimônio público de qualquer tipo de corrupção, etc, etc e tal. E o que a gente fez ao longo do dia? A gente discutiu a decisão do Eduardo Bolsonaro de ficar nos Estados Unidos, de ir para os Estados Unidos. Lari, qual que é o impacto disso real, Adriana? Então, é isso que, às vezes, como editora, desculpa te interromper, como editora em Brasília, isso me deixa muito reflexiva, assim, eu acho que vale um estudo aprofundado, né? Como que algo que, do ponto de vista prático e da vida das pessoas, enfim, tem um impacto tão baixo, perto de algo que era tão grandioso, que a gente viu na pauta do Senado, e aí só atualizando para quem nos acompanha, né, o projeto foi retirado de pauta, uma falta de consenso ali das lideranças, esse projeto foi retirado de pauta, mas ele estava lá. Então, assim, Adriana e Letícia, assim, como que a gente vai se deixando levar por esse debate e vai deixando para trás o que realmente a gente devia estar discutindo e fiscalizando e ficando em cima para não deixar acontecer. Agora, a gente tem que analisar também, aí eu parto de um outro pressuposto, Letícia, eu já passo a palavra para você, também pelo momento. Hoje, por exemplo, a gente teve, né, o anúncio, a assinatura da isenção do imposto de renda para quem ganha R$5.000. Uma pauta importantíssima para o governo Lula, né? Um momento em que o governo está apostando todas as cartas para esse aumento de popularidade. Então, o Eduardo Bolsonaro, deputado, ele já está nos Estados Unidos há 15 dias. Então, hoje ele vem a público falar que está se afastando, está se licenciando para lutar, né, pelos ideais e para ficar longe dessa perseguição. Eu queria saber quais sinais o ministro Alexandre de Moraes deu, né, para que o deputado Eduardo Bolsonaro também se sentisse ameaçado de que o passaporte fosse apreendido. Hoje mesmo nós tivemos uma decisão do própria Procuradoria-Geral da República falando que não tinha necessidade. Agora há pouco nós trouxemos uma decisão do ministro Alexandre de Moraes falando que a denúncia não tem fundamento nenhum, o pedido, né, que foi feito pelos deputados do PT. Então, a gente precisa também trazer esse aspecto, principalmente no que diz respeito à política, porque pode estar se criando também uma cortina de fumaça ou algo para desviar a atenção, né, de projetos e programas que o governo está tentando fazer, ou está tentando mostrar, para tentar recuperar essa popularidade. Ou seja, as eleições já estão aí, pessoal. Eu fiquei pensando em uma outra coisa, até depois quero saber a opinião da Larissa, que está em Brasília. Eu também conversei com a Lara Alves, porque tudo isso acontece em um momento em que o Eduardo Bolsonaro era cotado ali para poder assumir essa presidência de relações exteriores. Ele sai muito enfraquecido nesse processo, porque ele indica uma pessoa para poder assumir a presidência da comissão e logo depois o PL sai. O que me parece é que essa ida ali, que ele já estava ali nos Estados Unidos, essa licença do mandato, parece talvez mais uma retórica ali, uma narrativa para ele não sair como derrotado, talvez dessa comissão que ele era cotado, foi cotado, era como a Lara, eu até perguntei para a Lara, né, ele era uma unanimidade, apesar ali que nos bastidores ali do Congresso, o Hugo Mota não queria realmente polarizar, porque ele sabia que o Eduardo Bolsonaro, estando nessa comissão, os assuntos estariam muito polarizados ali na questão do Bolsonaro, ele não queria isso, mas o Eduardo Bolsonaro sai muito enfraquecido, porque até o nome que ele indicou ali para poder presidir a comissão não foi o nome aceito pelo PL. Talvez essa foi uma saída honrosa dele ali de pedir uma licença do mandato, porque como a Adriana falou, ele é um deputado que tem um mandato, tem um passaporte, ele e a família dele fizeram um grande ato, né, nesse fim de semana. Que perseguição é essa? Mas eu queria trazer aqui um outro ponto, que também é como que fica a família Bolsonaro também, se teve esse desgaste ali com o PL, porque a gente sabe que o PL hoje é um partido muito grande, que tem bastante recurso de fundo eleitoral por causa da família Bolsonaro. Se
o Eduardo Bolsonaro foi realmente escanteado, como que o Valdemar vai ali fazer realmente esse contorno? E eu queria trazer um outro ponto, porque tudo o que originou, muito se falou, foi uma ação ali protocolada pelo líder do PT e o deputado federal Rogério Correia de Minas, que pediu, né, pediu a PGR e o STF para poder investigar. E aí eu estava conversando com o Rogério Correia um pouquinho antes da gente entrar ao ar, e ele me falou que ele e o líder do PT na Câmara, o Lindenberg Faria, eles pediram ao Supremo Tribunal Federal que proíba que o ex-presidente Jair Bolsonaro saia de Brasília. Tudo isso depois, já que o Eduardo Bolsonaro falou que ia pedir a licença do mandato, de todas essas repercussões do posicionamento ali da PGR, eles entraram agora à noite pedindo que o STF não deixe também que o ex-presidente Jair Bolsonaro saia de Brasília, que é a cidade onde que ele mora, sem autorização judicial e se aproxime de embaixadas de outros países. Vamos escutar um áudio dele. Sim, Letícia, o que é isso? Olha, o próprio Eduardo Bolsonaro anuncia uma fuga para lá, mesmo antes de saber se o passaporte dele ia ser retido ou não. Quer ficar lá para poder ficar atacando o Brasil, fazer instabilidade política, e mesmo antes de saber a questão disso. O filho dele, Flávio Bolsonaro, concordou com o que ele fez, o pai também. Ou seja, o que o Jair Bolsonaro vai fazer, ele que é réu, vai se tornar réu a partir de 25 de março. O mais provável que queira fugir. Então é preciso ficar de olho no Jair Bolsonaro para que ele não fuja. Isso aí são elementos, já que não tem prisão preventiva, que ele pelo menos não fuja. Além disso aí, nós colocamos também a tornozeleira eletrônica. É exatamente para evitar a fuga dele. Porque o que eles querem é ficar dos Estados Unidos ou lá do exterior atacando o Brasil, tentando fazer clima de caos, de instabilidade política. Dizendo que aqui é uma ditadura e o Jair Bolsonaro andando de jet ski para baixo e para cima. Ditadura com eles fazendo o que querem, tendo toda a liberdade. Muito estranho pedir licença. Pois é, ele tem culpa no cartório e fugiu à toa, porque não sabia nem o que ia dar o negócio do passaporte e já ficou lá. Boa coisa ele não está fazendo lá. Para mim, ele está preparando a fuga de Bolsonaro. Por isso ele ficou lá. Não foi medo de passaporte, coisa nenhuma. Ele quer continuar boicotando o Brasil lá e preparando a ida dele, do pai dele, da fuga. É o que eu entendo. Esse pedido aí do Rogério Correia para o STF, ele já tinha, só para poder esclarecer, ele já tinha pedido isso para a PGR não se manifestou, aí hoje ele foi novamente protocolou. E aí eu vou entrar num ponto que a Larissa falou. A gente... Perseguição ou não, entrando em qualquer um dos méritos, está se perdendo muito tempo, né? De ambos os lados, que eu vou falar em relação a isso. Parece que a gente não tem assuntos mais importantes para poder ficar discutindo, assim. E fala, inclusive, ali dos líderes do PT também. Letícia, sim, é um ótimo ponto você trazer isso, porque Cadê o PT? Cadê as lideranças? Cadê parlamentares do PT alertando para essas mudanças possíveis que poderiam ser feitas na lei da ficha limpa hoje? Votação no Senado. Cadê? Cadê coletiva sendo convocada no Salão Verde? Cadê? Cadê as mensagens disparadas para jornalistas, lista de transmissão, grupo? Cadê? Tudo que a gente viu ao longo do dia de hoje, e aí muito bom você fazer fazer esse alerta a respeito também dos petistas, porque é isso, né? A gente tende a olhar para os aliados ali de Eduardo Bolsonaro, do ex-presidente Jair Bolsonaro, ok? Para eles é ótimo esse cenário. Eles vão vencendo ali, ganhando com essa narrativa que vai crescendo, que vai dominando o noticiário, e com isso eles vão se mantendo no noticiário. Um dia depois, como a Letícia disse, do ato, aliás, né, 2 dias após o ato de domingo, que não teve o público esperado, que não teve a capacidade de reunir pessoas para pressionar o Congresso pelo PL da anistia, mas eles vão ganhando ali. E o PT embarcando nisso. Cadê, né? Cadê as bancadas apontando para o que poderia ter sido votado hoje no plenário do Senado?
Nada. Volto para você, Adriana. E, Adriana, só também queria fazer um adendo aqui a essa questão também, é que o Eduardo Bolsonaro sai bastante enfraquecido realmente dessa discussão. Pois é, e a gente vai acompanhando tudo isso, né? Inclusive ele tem um prazo aí de 120 dias, né, para essa licença. A gente não sabe ainda por quanto tempo, mas depois disso pode entrar o suplente. E, Adriana, só uma outra questão, eu lembrei aqui, porque a Larissa falou do PL sair bastante fortalecido realmente dessa questão, mas eu também tenho as minhas dúvidas, porque para o PT, para uma eventual reeleição ali do presidente Lula, essa narrativa ali de polarização, nós contra eles, ela também beneficia muito ali o PT. Talvez é por isso também que eles ficam insistindo muito nisso, nessa questão de desgastar o Bolsonaro. Eu já falei isso aqui algumas outras vezes, porque para o PT, para o presidente Lula, é muito mais difícil se essa polarização acabar não tem como, né, mas se ela diminuir, porque se você tem um candidato de direita um pouco mais moderado, o Lula e o PT perdem essa narrativa ali de nós contra eles, e aí o foco aparece ser, se não tem essa polarização, é no péssimo desempenho do governo econômico.